Bem-vindos ao CO2, eu sou o Nico e hoje a gente vai aprender a fazer kefir da água e refrigerante à base de kefir da água. Bora comigo! O kefir mais utilizado no Brasil é comumente o kefir de leite, mas hoje a gente vai trabalhar com o kefir da água, que é para a gente conseguir desenvolver um refrigerante natural à base de alguma fruta. O kefir é uma colônia de bactérias e leveduras que são mais comumente bactérias láticas, então ele faz uma fermentação que gera ácido lático, mas por ter leveduras ele também gera um pouquinho de álcool, então o kefir pode ter até 0,2, 0,3% de álcool. Então não é muito álcool, não é o suficiente para ficar bêbado de kefir, mas para avisar que vai ter sim um pouquinho de álcool. O kefir da água também é muito bom para o nosso organismo, porque ele ajuda a regular e a manter a nossa flora intestinal. Para conseguir kefir da água, você precisa achar alguém que já tem kefir da água ou comprar desidratado na internet. Eu recomendo achar alguém que já tem e pegar uma mudinha, porque ele é como uma planta, na verdade ele se multiplica, então tu pode pegar de alguém e kefir se dá para as pessoas, não se vende. Mas, se você não conhecer ninguém que tem, pode comprar na internet desidratado que funciona também. Aí só vai precisar hidratar ele em casa, que também é muito simples, é só deixar na água. Então a gente vai precisar do kefir da água, a gente vai precisar de água declorada. Se você tem um filtro da água em casa, um filtro de carvão ativado, é só passar por ele, normal, aquele filtro de barro também, funciona todos. Ou, se você não tiver, compra uma água mineral no mercado, funciona também. A gente também vai precisar de açúcar demerara ou açúcar mascavo. Com isso a gente consegue fazer já a nossa água de kefir. Para a gente fazer nosso kefir da água, a gente vai usar qualquer pote de vidro ou de plástico. O kefir não vai bem com metal, então também a gente precisa usar uma colher de pau ou uma colher de plástico. Primeiro a gente vai fazer a adição da nossa água. E depois a gente vai fazer a adição do nosso açúcar. No caso aqui eu estou usando açúcar mascavo, mas pode usar a mesma quantidade de demerara, vai estar lá na descrição daí. A gente mistura bem para diluir o açúcar na água. A gente não usa açúcar branco porque o açúcar branco não tem nutrientes. Como ele passou pelo processo de branqueamento, ele perdeu todos os nutrientes que ele teria. Por isso a gente usa o demerara ou o mascavo. E agora a gente vai adicionar os nossos grãos de kefir. Pessoal, depois de adicionar o kefir, podem mexer bem, tá? Antigamente o pessoal guardava o kefir em estômagos de cabra e de boi e deixava pendurado em cima da porta. Aí toda vez que alguém passava, dava um tapa no estômago para misturar tudo. Então, sempre que lembrarem, pode misturar bem. É para não deixar o kefir adormecer. Importante também lembrar que a gente precisa tapar o nosso kefir, porque senão pode vir algum bichinho, porque eles são facilmente atraídos, é um líquido com muito açúcar. E também a gente quer evitar que caia alguma sujeira. Eu uso morim, que é um pano de queijo. Ele é feito para espremer queijo, mas a gente usa para tapar. Se você não conseguir encontrar, tem nas lojas de tecido normalmente, mas pode usar papel toalha. O bom é usar 2 papéis toalha daí. A gente põe um morim e usa uma borrachinha para tampar. Muito importante é a gente colocar a data do nosso fermentado para a gente não esquecer quando a gente fez. Então, eu sempre preparo um papelzinho com a data e o que é. A gente pendura junto com a borrachinha para a gente não esquecer o que é. Agora a gente precisa esperar o nosso kefir fermentar. Então a gente vai esperar entre 2 a 3 dias até esse bebezinho aqui fermentar e aí a gente vai dar continuidade. Como eu sei que meu kefir fermentou? Eu vou provando ele todo dia e vejo como ele tá. Quando ele tá com a acidez que eu desejo e o dulçor que eu desejo, eu posso dar continuidade nele. A gente vai esperar 2 dias e aí a gente se vê de novo, pessoal. Agora que passaram 2 dias, a gente vai tirar a nossa água de kefir e vai começar com o nosso refrigerante natural. Mas é bem importante lembrar que a gente nunca pode parar o nosso grão de kefir. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai filtrar com uma peneira de plástico, lembrando que não é bom usar metal. Então a gente vai filtrar a nossa água de kefir
para ficar com os grãos. Tendo os grãos, eu separo a água que eu quero usar e esses grãos eu imediatamente começo um novo preparo. Ah, mas Nico, eu não quero fazer um preparo novo do kefir nesse momento. Tá, então você faz, mesmo não querendo, e aí você bota na sua geladeira. Aí você vai conseguir manter ele pelo menos 10, 12 dias na sua geladeira tranquilo, sem mexer. Então, pessoal, agora que a gente já tem separado a nossa água de kefir, lembrando, as quantidades das receitas detalhadas vão estar na descrição. A gente vai usar a nossa água de kefir para fazer um refrigerante natural. Eu escolhi fazer de morangos, eu já tinha morangos colhidos, então eles estavam congelados já. O interessante, sempre da fruta, tirar as partes verdes e, se possível, caroços e sementes, e aí a gente vai processar isso num suco. O suco vai da sua preferência. Pode escolher a fruta que você quiser. Pode, inclusive, se quiser usar água de coco para fazer um refrigerante de coco, funciona também. Agora que a gente tem o nosso suco pronto, eu vou peneirar ele porque eu não gosto dos pedacinhos de morango que ficam. Mas, se você quiser deixar, pode deixar. Quando a gente tem uma fruta com muita polpa, muita semente, por exemplo, morango, a gente tem que dar uma mexida na peneira, que senão ela vai ficar presa. Lembrando sempre de ir tirando depois a polpa da peneira, para não demorar tanto assim. Agora que a gente tem nosso suquinho de morango pronto, a gente vai misturar o suquinho com a nossa água de kefir. Pessoal, lembrando de agitar sempre bem, porque a gente quer que as nossas bactérias estejam bem espalhadas no nosso líquido, tá? Com a nossa mistura pronta, a gente tem duas alternativas. Ou a gente pode usar uma garrafa de flip-top e a gente pode lacrar ela. Isso não é muito bom para quem está começando, porque ele vai juntar pressão e se você não souber quanto tempo leva para ela acumular pressão, você pode acabar explodindo na garrafa. Então o que eu recomendo para quem está começando? Vamos usar uma garrafinha PET, tanto faz, pode ser de refrigerante, de água. Aí a gente vai espremer ela e vai encher. Agora que a gente tem ela espremida e cheia, a gente vai botar a tampinha e vai deixar ela fermentar mais 24 horas. A pressão que ela ia gerar e poderia explodir a garrafa de vidro vai encher a garrafa de volta para o tamanho original dela. E aí ela já não vai explodir. Ela corre o risco de explodir se você deixar mais tempo. Então eu não recomendo esquecer que você fez isso. Põe de novo a data e o que é e deixa lá 24 horas e vai estar pronto. Vamos esperar as 24 horas e vejo vocês amanhã. Então, passado um dia, a gente consegue ver que a nossa garrafinha já está formando resistência, ela já voltou ao formato original e quando a gente aperta, ela não dobra tão fácil. Aí é só servir e aproveitar. Saúde! Fica levemente ácido, lembrando o próprio refrigerante, e como tem só o açúcar que sobrou da fruta, fica muito delicioso, bem saboroso e bem refrescante. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, não esqueça de deixar like, se inscrever no canal, compartilhar com os amigos e vejo vocês no próximo vídeo.